Olá, é um escândalo isso. Olá, boa noite, boa tarde. Tudo bem? Vamos falar de inteligência sistêmica, vamos falar de vida, vamos falar de relacionamentos. Será que a gente tem essa habilidade para relacionarmos bem com a vida, com quem está perto, com quem está longe, com quem está feliz, com quem está triste? Ou a gente quer pessoas perfeitas ao nosso lado? A gente quer relacionar com quem só traz soluções aí para nós? Olá, Bia Sabiá! Seja bem-vinda! Foi a primeira a chegar. Esse horário é desafiador, né? Como você está, Bia? Eu não sei cantar, Bia Sabiá, então eu coloco um mantra, coloco uma música para trazer a gente para nossa presença, para o nosso corpo. Não sei cantar por enquanto, você vai me ensinar. Então eu peço para quem for chegando, eu sei que esse horário o pessoal ainda está no horário de pico, né, correndo, já voltando ao normal, né, trabalho, crianças em escolas. Mas é um horário disponível dentro da minha agenda e eu gosto de deixar registrado aqui no IGTV. Né? Nós vamos trazer essa presença quando a gente volta, né, para nós. A gente pode encontrar alguém muito especial, muito bem, alguém que tem uma potência imensa. Podemos encontrar com a nossa ancestralidade em nós. Podemos respirar a força de todos eles presentes em nossas células. E através das nossas células nos comunicam a inteligência, a postura que fortaleceu, que liberou, que contribuiu para que eles pudessem trazer a vida até nós. E isso não é algo importante? Não importa o jeito que eles trouxeram essa vida até nós. O mais importante é que eles puderam trazer a vida até nós. E o que nós fazemos com essa vida que está em nós? Qual é a qualidade da nossa vida? E como é essa relação para com eles que trouxeram essa vida até nós? Para que a gente possa desfrutar, realizar, viver, chorar, se alegrar, trabalhar, amar, beijar, todos os verbos possíveis. Qual é o verbo que nós falamos para eles? Que sentimento nós temos quando olhamos para a nossa ancestralidade? O que vibra aqui nas nossas células quando silenciamos e entramos em contato com eles? Boa tarde, Maria Luísa, André, Flávia, que delícia vocês aqui. Estou aqui mais uma vez. Vou abaixar aqui um pouquinho. Hoje vou falar sobre inteligência sistêmica nas profissões, né, na atualidade. Nessa atualidade, né, que é tão rápida, tudo muito ágil, né? O que será que nós estamos fazendo aí, né? Como podemos pensar aí, né? E puxando esse gancho, né, falando da nossa ancestralidade, como que era o trabalho lá atrás, que valor que tinha, como eram os relacionamentos, né? Vamos pensar lá no início do século, né, aqui no Brasil. Como será que os nossos pais, como será que os nossos avós, os nossos bisavós, quando falava a palavra trabalho, o que reverberavam neles, né? Quais eram as exigências? Era uma inteligência de lidar com as questões do campo,
né, das questões rurais, das lavouras, dos plantios, né? Ou né, que força que eles tiveram para vir mudando aí para essas questões, né, de sair lá da lavoura e vir para a indústria. Como que era essa relação hierárquica, né, no início do século, no século 20, 30, 40, 50, para quem vinha para a indústria? Será que tinha uma questão ainda de relação, né, de um pouco de escravos, né, de escravizados? Aqui eu mando e vocês obedecem, né? A lei de salário, a carteira de trabalho veio muito depois de Getúlio Vargas, não é? Ou na época de Getúlio Vargas. E, né, que começaram a pensar que precisaram se organizar para ter direitos, né? Porque antes parece que só tinham deveres e não tinha uma lei. E ainda temos notícias de trabalhos assim em pleno ano de 2021, né? Vira e mexe a gente vê notícias nos jornais, descobriram na fazenda tal, no local tal, pessoas que estavam trabalhando de uma forma escravizada, né? Eu quero aproveitar ainda um pouquinho, né, para falar, né, falando em trabalho que a gente pode amar fazer, né? Estou aí com matrículas abertas do curso de extensão universitária, que vem contribuindo aí com essa inteligência sistêmica, né, de ampliar o olhar para essa época agora, de como lidar com as pessoas, né? A gente sabe, já vou falar um pouco, né, vou chegar na história, em que momento nós estamos agora, né? E esse curso de constelação vem facilitando ampliando essa maneira da gente lidar com o que é atual agora. Às vezes, muitas vezes a gente ainda está com um pezinho lá atrás. Estamos no mundo cartesiano, né? Onde tudo tem o seu lugar. Eu vou para casa. Olha só, né, que interessante. Antigamente a gente falava, vou para casa, não levo o problema do trabalho para casa. Vou para o trabalho, não levo o problema de casa para o trabalho. Como se nós tivéssemos um botão na mente que fizesse um compartimento só para uma coisa ou para outra. E hoje nós trabalhamos em casa, com as crianças correndo ao redor, tendo de ajudar a fazer tarefa, o cachorro latindo, né, as pessoas apertando a campainha, o chefe pedindo uma reunião, né, o café fervendo lá né, na cafeteira, a comida sendo pronta, o celular na mão, e parece que está tudo junto misturado, e tudo junto misturado dentro de nós, né? Parece que o desafio, não só que trouxe essa pandemia, mas já era uma tendência, né? Eu trabalho em home office desde 2012, então essa pandemia não me trouxe essa novidade, né? Essa cadeira aqui me conhece, né? Me acompanha há anos. E essa maneira de trabalhar, né? Eu achava muito interessante quando eu trabalhava assim, em home office. Os meus vizinhos trabalhavam num prédio, eles me viam entrando dentro de casa e ficava lá o dia inteiro no computador, né? Numa época que ninguém fazia aquilo. As pessoas achavam que eu estava paquerando na internet o dia inteiro. Que eu estava conversando ali, dando risada nas reuniões, né? Nos treinamentos que eu já oferecia home office desde 2012. Eles achavam que... E algumas vezes no mês eu saía para dar o treinamento em outra cidade, saía com uma mala, né? Então eu fico imaginando o que os meus vizinhos pensavam, que será que a Sheila faz? Ela fica o dia inteiro dentro de casa e ainda sai para viajar. Acho que eles achavam que eu ia passear. Mal sabiam eles que eu ia numa jornada de muito treinamento aí por esse Brasil afora. Tempo bom também, né? De poder viajar trabalhando. Então, pensando, né, voltando lá, né, nessa história, acho que nós estivemos na era industrial, tivemos nessa era, né, das informações, da informática, essa agilidade, né, de poder estar em outro lugar, dentro de casa, falando, né? Antes, eu lembro da minha infância, se eu quisesse conversar com alguém, eu tinha que ir no orelhão, tinha uma fichinha de 3 minutos, se caísse a ficha, a conversa ficava no meio do caminho. E hoje não, a gente tem um WhatsApp que a gente fala com as pessoas, tem um monte de aplicativos, né, um monte de forma, tão gostoso, né? Esses dias estava num curso, uma pessoa oferecendo curso, um professor lá do Canadá, aí depois da tarde estava tendo curso com um professor aqui do Brasil, aí no outro dia tendo curso com um professor lá da Argentina.
Quando nós poderíamos fazer isso? Então, qual é a era que nós estamos hoje? Nós estamos na era do relacionamento, né? Nós já passamos por essa era industrial, né, onde era uma grande descoberta, né, era top de linha, quem queria se colocar como alguém especial era falar que trabalhava numa indústria, numa fábrica, né? E agora o desafio de hoje, eu vejo, acredito, tenho visto falar, esse desafio do relacionamento, né? Viemos de uma relação hierárquica muito séria, né? Muito imposta, e também na questão familiar, né? A gente vai percebendo que a mudança, a roda vai girando, né? A roda vai girando, e as outras necessidades vêm, aquilo que ficou muito em conflito em outra geração, que foi sendo largado, né? Não precisa conversar, criança não tem sentimento, para com esse mimimi de querer fazer EDR, não vamos ouvir nenhum funcionário aqui, nós vamos impor e eles vão ter de aceitar, né? Ideia de funcionário não serve para nada, não quero ouvir ninguém, vai lá e comunica o que nós já estamos fazendo, né? Eu trabalhei em RH e algumas empresas, e graças a Deus a empresa onde eu trabalhei tinha uma consideração maior, né, para com os funcionários. A gente conversava com os funcionários, olha, seu comportamento, né, a sua produtividade, né? Oi, Fernando, que legal, dando uma passadinha aqui. A sua produtividade não é tão legal assim, né? Que tal você ajustar assim antes de chegar e mandar a pessoa embora e falar, vai embora agora, né? Não precisamos mais de vocês, sem nenhuma explicação. Tinha todo um olhar, né, para tentar ajustar, né, o foco, ajustar a missão da empresa com aquele funcionário. Então, estamos hoje em uma necessidade, olha lá, Marcelo, estamos hoje numa necessidade de nos relacionarmos, é um grande desafio, né? Eu trabalho com saúde emocional de crianças, adolescentes e adultos, e o grande desafio é ensinar as crianças a falar do seu sentimento, o que ela sente, né? Se eu perguntasse para vocês o que vocês estão sentindo agora me ouvindo falar, talvez vocês citariam alguns sintomas. Estou sentindo dor de cabeça, estou sentindo preguiça, estou sentindo sono, estou sentindo alegria. Aí alegria é sentimento, estou sentindo raiva, estou sentindo vontade de fazer uma coisa que eu nunca fiz. Percebe? Então, parece que eu poder falar para vocês do meu sentimento, parece que eu tenho que aprender, é algo que precisa de treino. Nós ensinamos isso para as crianças, e quando nós ensinamos isso para as crianças através dos professores, os professores aprendem, porque eles não sabem falar dos seus sentimentos. A gente sabe falar do que gosta, da opinião, a gente julga, a gente critica, a gente não concorda, né? A gente briga, às vezes não concorda, mas nem sabe por que não concorda, né? E muitas vezes o sentimento, falar mesmo do que está lá dentro, que é algo que move a gente, né? Não tem nenhuma ação nossa que não tenha um sentimento, tem nenhuma ação que não seja regida por um sentimento, né? Se eu grito com alguém é porque ou eu senti medo, ou eu senti raiva, né? Ou eu quis impedir algo que eu não concordo, né? Então, todas essas coisas faz com que eu não consiga chegar a comunicar aquilo que realmente eu preciso, né? E isso muitas vezes atinge na relação lá profissional, lá na nossa profissão muitas vezes, né? Então procura aí muitas vezes essas necessidades, essas demandas de como qualificar a minha relação com o outro, parece que é algo muito desafiador, né? É uma necessidade, nós não aprendemos. Eu estou falando para vocês que eu trabalho, né, para uma organização chamada SEC, hoje tem um movimento Saber Lidar, olha o nome do movimento, que super, né,
que já fala, porque nós não sabemos lidar. E isso começa lá com os adolescentes. E esse movimento, essa organização, ela foi feita porque muitas pessoas tinham dificuldade de lidar, né, com as questões, muitas vezes, que eram bem pequenininhas nas suas vidas, e por não saber lidar, elas aumentavam a ponto das pessoas terem vontade de sacrificar a própria vida ou sacrificar a vida de alguém. Conhecem, né, histórias de suicídio? Então, essa organização que eu faço é um trabalho paralelo, né, de irmandade com o Centro de Valorização da Vida, que a gente sabe que existe desde 1964, porque pessoas não sabiam lidar com as suas questões e chegavam nesse momento de suicídio. Hoje, em época de pandemia, nós sabemos que muitas pessoas, elas entram num estágio, né, onde a gente tem que produzir muito, então a gente vai tamponando, a primeira é essa comunicação conosco mesmo, né? A gente vai disfarçando aquilo que eu sinto, vai disfarçando aquilo que me faz mal, né? Eu acabo não validando, eu quero ajudar os outros, eu quero produzir a quantidade de coisas que eu tenho, né? Eu fico mais preocupado com o que está fora do que está dentro. E essa comunicação e essa validação do que realmente eu estou sentindo vai deixando a gente num estágio onde a gente não percebe. Tem uma palavra que está fugindo da minha boca agora, mas daqui a pouco eu lembro. A gente não percebe o quanto isso vai nos fazendo mal, e a gente não fica nem no estágio, né, de doença mental, mas também a gente não fica no estágio de saúde mental, né? E quando a gente percebe, vocês já viram aquela história do sapinho, que entra na água morninha, quentinha, e não percebe que aquela água pode cozinhá-lo, né? Então, tem uma falha muito grande ainda hoje, uma necessidade. Essa organização, ela é uma organização que eu trabalho, né, que está com esse movimento de Saber Lidar, que hoje tem parcerias, né, hoje o Unicef, mas ela existe há 16 anos, e nós só conseguimos alcançar uma média de 400 mil crianças, adolescentes, 500 mil crianças em 16 anos. Porque as pessoas não validavam, mas hoje começam a validar esta necessidade de termos esta capacidade de nos relacionarmos melhor conosco mesmo, primeiro, porque eu só vou começar a relacionar bem com o outro a partir do momento que eu começo a relacionar bem comigo, que eu começo a identificar, né, esse sentimento, né, que eu começo a validar e começo a perceber que eu preciso me comunicar sobre o que eu estou passando. E comunicar de uma maneira eficaz para que o outro também valide. Quem é que faz isso hoje, na vida adulta e nos relacionamentos? E quem é que ensina? Não vejo muitas pessoas ensinando. Se eu não estivesse nessa organização do Movimento Saber Lidar, eu não saberia qualquer outra instituição que tem cientificamente técnicas para ajudar as pessoas a conversar consigo mesmo, né? E tem uma outra vertente que me ensinou isso, que veio de acordo, que é tão interessante, né? Como a gente vai encontrando os pares, né? Quando eu comecei o meu curso de constelação com a Teresa Spira e Alex Possato, eles começaram a falar sobre isso, através das constelações. E aí eu comecei a perceber lá que esta tecnologia que já tinha lá, né? Olá, Glau! Que seja bem-vinda. Essa que já tinha lá, né, numa organização internacional que fez um estudo científico de uma década para depois começar a praticar isso, Bert Helling trazia também nos ensinamentos dele. O Bert trazia, né, esses ensinamentos de como, através de uma forma diferente, de técnicas diferentes, de como a gente ter uma boa comunicação conosco mesmo, para depois nós termos uma boa comunicação e um bom relacionamento também com as pessoas
da questão social, da questão do trabalho, de trabalhar com fornecedores, de trabalhar com os seus fornecedores internos, né, com seus clientes internos, e trazer essa comunicação interpessoal, né? Então hoje nós estamos nessa era de relacionamento e precisamos dessa inteligência sistêmica, dessa postura sistêmica que faz com que a gente seja mais assertivo nas nossas questões de relação, né? Então, hoje é lógico, né, que a gente visa aí com mais naturalidade, né, que a gente sabe que tem algumas inteligências que até pouco tempo atrás não eram vistas, por exemplo, a inteligência intrapessoal, que é essa relação da nossa existência. E quando eu falo a nossa existência, né, o Bert Helling vem trazendo para nós que nós não sou única, né? Eu comecei hoje, né, trazendo um centramento aqui para nós, falando aí sobre a importância, né, de sentirmos, de pararmos e sentirmos toda a ancestralidade em nós, né, e poder agradecer essa questão. Então, tem outras inteligências que nós sabemos, lógico que hoje é muito mais validada, né, nas escolas principalmente, né, Ivânia está aí, né, nessa área da educação, pode confirmar aí, né? Então, essa inteligência linguística, musical, né, pessoas que têm uma habilidade nessa relação interpessoal que é inata, né, trazendo aí uma ouvidoria, né, uma audição uma escutativa, né, para com os outros, né? E essa questão mesmo de existencial, esse autoconhecimento das nossas emoções, que é raro a gente poder falar, né, trabalhar com essa questão. E eu gosto de frisar muito, e eu sinto, né, que eu trabalho para duas áreas que unem e fortalecem esse conhecimento. E eu uno isso quando eu ofereço a minha extensão universitária. Esse conhecimento, né, da tecnologia da saúde mental, saúde emocional, com as constelações, essa inteligência e essa postura sistêmica que a gente vem adquirindo, né? E o que pode começar a nos fortalecer, né? Quando eu falo que eu preciso de um autoconhecimento, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na nossa árvore genealógica. Da onde eu vim? Quem são as pessoas? Como que elas se comunicavam? Como eram os relacionamentos delas? O que eu posso aprender com essa relação e que eles conseguiram manter? Né? Era uma relação saudável? Era uma relação que trouxe algo? Como que eles se comunicaram, né, antes da vida chegar em mim? O que essa vida que passou por eles trouxe nesse momento de comunicação, de relacionamento? Né? O que eles conseguiram em termos de relacionamento que a vida veio até mim né, veio evoluindo e vem para mim para que eu possa evoluí-la também, né? Tem aqui a Estela dizendo, sentir a alma é cada vez mais difícil nessa correria da vida. Pois é, né, Estela? Sim, quanto poder perceber e sentir quem somos, o que somos, como eu fico no ambiente, como que é a resposta, porque às vezes a gente fica tão, né, essa questão cerebral nossa de estar sempre ativa, muitas vezes afasta dessa sensibilidade de perceber em que relação eu estou entrando, quem são essas pessoas aqui dentro do meu trabalho, com quem eu estou trabalhando, né? Me traz leveza, me traz alegria, ou me traz um temor, me traz um frio no estômago, né? Me traz aí borboletas no estômago, e eu dou atenção para o que o meu corpo está falando para mim quando eu estou me relacionando, né? Então, são coisas que a gente não pergunta quando a gente está em uma relação. E coisas, né, que lá na extensão universitária, em constelação familiar, a gente vai aprendendo a olhar para este corpo, que não é só essa matéria, né, que a gente está vendo, mas que vem todo um ensinamento, toda uma cultura, tudo que a gente já tem para melhorar essa relação que a gente ainda não consegue fazer. Então, muitas vezes a gente precisa de uma inteligência sistêmica para nos ajudar,
né? E uma tecnologia que possa encurtar esse caminho, né? Eu percebo que a constelação, muitas vezes, tem pessoas que vêm constelar sobre relacionamentos dentro do trabalho, relacionamento dentro da própria família, né? E que levaria anos para conseguir melhorar, conseguir trazer uma relação mais saudável, né? Sabe quando a gente descortina algo e fala, eu pensei que era um leão que ia me devorar e é só um gatinho fazendo um barulho? A constelação muitas vezes oferece isso pra gente. Nossa, eu pensei que isso era para mim, mas isso não é algo que é para eu cuidar, e sim para outra pessoa cuidar, e eu tô brigando por causa disso. Eu deixo tudo aquilo com quem é dono e vou para as relações de uma forma leve, criativa, tendo sucesso, podendo curtir e agradecer, né? Nós também sabemos, né, que nós estamos numa era de relacionamento onde nós precisamos de algo que nós, muitas vezes eu vejo hoje, precisamos estar mais em sintonia com o aqui e agora, né? É tudo muito rápido, tudo muito ágil, né, como a Estela coloca, é uma correria, mas se a gente está em sintonia com algo maior, que se a gente tem uma comunicação mais assertiva, mais compreendida, olá Ivani, olá Érica, mais assertiva, Biju também, mais assertiva conosco, né? E quando eu falo conosco é com toda essa ancestralidade em nós, né? A gente começa a ter uma sintonia, uma percepção, a gente começa a entrar em contato mais com a nossa intuição, a gente começa a perceber o outro, validar também o que é meu, o que é do outro. A gente precisa, nesse momento, também lidar mais com a verdade. A constelação, né, essa inteligência sistêmica, ela vem trazendo uma verdade, né? Quantas vezes a gente sabota mesmo, né, a nossa intuição, quantas vezes a gente sabota, né, Dri, a nossa compreensão daquilo que a gente já tem certeza como é, mas a gente fala, não, eu acho que eu estou errada, estou indo, né? Então essa inteligência sistêmica vem trazendo para nós, mas essa certeza de que aqui as nossas células, elas são inteligentes, elas percebem também, elas também nos ajudam a tomar decisões, né? E às vezes a gente fica muitas vezes patinando na incerteza ou no medo de não perceber o outro, porque a gente não está em contato com essa inteligência sistêmica que está em nós, né? E como que a gente acessa isso? Então, precisa ter um treino, precisa aprender, precisa estar disponível para isso. Nós estamos em um tempo que ficar mandando, xingando, ficar no achômetro, ficar lá só no mental, logo isso será algo arcaico. Ficar achando que está tudo, cada um numa caixinha, né, e que o meu corpo não tem essa inteligência, só meu cérebro, é a gente começar a pensar que nós estamos no passado. Então, essa necessidade, né, de ter essa agilidade, a gente só vai conseguir estar em conexão com todo esse princípio, essa inteligência, e adquirir uma postura sistêmica, se a gente tiver aí à disposição. E como a Estela falou, o tempo ruge, né? Se a gente ficar querendo achar que nós vamos ficar para trás, né? Eu acredito que as constelações daqui a algumas décadas, a percepção, né, esse ensinamento, esse reajuste com as ordens do amor, essa compreensão será de domínio de todos, né? Porque se vocês perceberem a força com que isso veio, em 2 décadas, isso é um boom aqui no Brasil e em vários outros países, né? E por que é um boom? Porque vem trazendo algo que combina com o tempo de hoje, né? De você acordar, de você perceber, opa, tem algo aqui que eu preciso, tem algo aqui que pode me despertar, tem algo aqui que me faz ter insights que eu levaria sei lá quanto tempo para poder alcançar, né? Eu facilitei constelação um tempo atrás para uma moça, em uma sessão, né? Nós combinamos, ela veio para ser minha paciente, combinamos 4 sessões,
Eu sempre combino 4 sessões, da gente conversar na 4ª sessão. Né? E na primeira sessão eu percebi que ela já tinha uma capacidade de ser facilitada uma constelação para ela, ofereci. E qual foi a frase que ela falou assim que ela recebeu o insight que a constelação mostrou para ela? Ela falou: Sheila, eu fiquei 5 anos fazendo psicanálise, 5 anos, e você em uma sessão vem me respondendo aquilo que eu pergunto há 5 anos. Vocês percebem, gente, o que pode ser uma inteligência sistêmica agindo na nossa vida? Nós não temos mais tempo, para ficar patinando e achando que isso pode ser daquilo, isso pode ser daquilo, e ficar ruminando algumas questões, que a gente precisa acessar algo dentro de nós, né, dentro do nosso sistema familiar, que é onde tem as respostas de muitos entraves, de muitas questões, né, e de melhorar muitas relações da nossa vida. E relação, muitas vezes, relação com dinheiro, relação financeira, relação com as pessoas que eu convivo, a hierarquia da empresa, a hierarquia de ter força para ir para o empreendedorismo e ter inteligência, né, de perceber, de sentir onde pode ser melhor cliente, melhor produto, melhor fornecedor, quem pode me ancorar, né, de ter essa humildade e precisar de ter essa ação, né. E não é novidade para quem já me acompanha da gente saber que essa força vem para quem é a porta dessa ancestralidade, vem da força de quem é a porta dessa ancestralidade, né? Que são os nossos pais, né? Eles disseram sim, venha meu querido, né? O pai dando o impulso e a mãe gestando tudo em nós. Isso eu não vou entrar nesse mérito hoje porque não é o assunto. E aí sim, né, como se a mãe fosse o, né, é como se a gente pegasse um barquinho, né, e 2 remos, né, a mãe é o agir, o pai é o pensar, ou vice-versa, cada um, né, mas que faz a gente chegar lá do outro lado onde a gente veio para evoluir, né. Sem esses 2 remos, né, nesse barquinho, nós não chegaríamos do outro lado. Aí, às vezes, a gente pega o remo da mãe e fala: pô, que mãezinha mais chata, bobinha, fraquinha, acho que eu vou ficar aqui cuidando dela, porque ela não vai ter força para me levar até lá, né? Então, a inteligência sistêmica sabe, né, da riqueza da biologia e da forma que veio a nossa vida e de onde vem, da energia que vem. E aí a gente precisa sim ter essa ação e esse movimento, e quem traz essa ação e esse movimento para nós, né? Então, quem é que nos ensina a olhar para eles com muito amor, com vida, com alegria, né? De uma forma positiva, de uma forma que realmente ajuda a gente a cumprir com a nossa missão de vida, né? E é lógico, tudo isso vem né, fazendo a gente atingir aí com assertividade, precisamos ter assertividade. Então essa inteligência sistêmica vem ajudando a gente nessa assertividade das coisas que a gente precisa alcançar. Eu falo isso, gente, de experiência própria, de ver centenas de pessoas consteladas e trazerem feedbacks, quase centenas, né? São quase 100 alunos aí já que participaram e participam da extensão universitária, né? E vem mais, que a turma 10 está vindo, estou com matrículas abertas agora para o mês de setembro, né? Final de setembro estaremos começando aí, e por necessidade de uma forma híbrida, onde a teoria vai de uma forma EAD, que eu acho que vai facilitar muito, mas não abro mão da vivência, são 10 módulos, são 250 horas com certificado do MEC, né? E de uma maneira bem séria, quem sai do curso sai sabendo facilitar constelações e sai lidando com essa maneira inteligente, sistêmica de lidar com as questões da vida, né? É lógico que nós somos seres em evolução, sempre terá um desafio, né? Quando não tiver mais desafio, como diz o Bert Helling, né? O que é perfeito, né? A vida é imperfeita porque ela é inacabada. O perfeito é a morte, não precisa fazer mais nada, né? Acabou.
está cumprido. Então, enquanto existe vida, existe imperfeição, existe evolução e a gente precisa ir crescendo, né? Então, né, essas inteligências sistêmicas, né, de ter a ordem aí que sustenta, né, esse respeito pelo direito, esse pertencer, né? Nós muitas vezes temos essa necessidade. Oi, Maria Simões. Nós temos essa necessidade de pertencer. E fazemos muitas vezes muitas coisas para pertencer. Podemos ver aí no ciclo de amizade, eu que trabalho com os adolescentes também, né, essa necessidade de fazer parte, e muitas vezes fazemos parte de uma forma onde o amor fica exacerbado, onde aquilo que a gente chama de amor acaba tendo vários outros codinomes, menos o amor, né? E por isso essa necessidade de ordem, essa ordem que ancora aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa realizar, de ter essa assertividade. Não adianta a gente ter a aptidão de algo muito especial na nossa vida e não ter a força dessa ordem para poder manter aquilo e ir além, né? De suprir, de sustentar essa aptidão. Já está com saudade, Flaviane? A gente se viu na semana passada. De ter essa aptidão. Não adianta eu ter dons e não saber lidar. Não adianta eu nascer de família rica e não valorizar o dinheiro, né? Talvez as minhas outras gerações não terão o mesmo privilégio que eu tenho hoje. Então precisa ter algo aí na alma, né? Uma compreensão para se manter o que é bom, e ainda mais, nós que estamos aqui hoje, nós temos a responsabilidade de evoluir. Às vezes a gente olha lá para... A gente olha para os nossos antepassados e a gente acredita que eles fizeram muito pouco e que nós podemos fazer muito mais, né? Eu queria ver se fosse na época da lavoura, se fosse na época que as pessoas iam trabalhar nas empresas e eles mandavam, gritavam, humilhavam, né? Quantos pais da geração aí da década de 60, de 70 que trabalhavam em empresa teve que engolir muito sapo para poder manter a qualidade de vida da família, né? E muitas vezes eles eram chefes, já eram estudados, né? Quantas vezes eles tiveram de fazer coisas que eles não aprovavam, que não eram, né, do feitio dele, não era da índole deles, mas eles se submeteram a fazer porque tinha aí uma família para alimentar, para filhos para estudar e tudo mais, né? Será que faríamos mesmo diferente do jeito que nós somos hoje, né? Então, respeitar tudo e todos que vieram antes, né, pode trazer uma força incrível aí para essa inteligência sistêmica atual, hoje, né, seja para a profissão que nós queremos ter, o que nós queremos fazer, né? Muitas vezes a gente acha que temos uma capacidade de amar muito maior do que qualquer outras pessoas. Nós amamos muito nossos filhos, muitos nossos cônjuges, muitos nossos pais, e esquecemos que a forma deles nos amarem também é grande e poderosa. Só que a gente olha só para uma frestinha, vê só uma partezinha e nos colocamos muitas vezes. Isso causa uma desordem imensa e nos enfraquece em todas as áreas da nossa vida, né? E não pode ser interessante muitas vezes a gente poder ter essa consciência de que a gente precisa estar no nosso lugar para ter força e ter um amor humilde, ter um amor que possa fazer, né, de olhar, fazer a gente ficar no nosso lugar e deixar a grandeza das outras pessoas também aparecerem. E será que é essa forma que a gente lida para com os nossos pais e para com as pessoas que nós amamos? Será que também a gente não leva para o nosso ambiente de trabalho, se sentindo lá, né? Às vezes, muitas vezes, se sentindo pequenininho e achando que o outro é grande? Será que o comportamento que nós temos dentro do nosso sistema familiar é o comportamento que a gente traz para a vida adulta, que a gente traz para o nosso trabalho, né? Então, se alguém quiser falar algo, também fique muito à vontade. Se quiserem jogar ovos, ainda bem que é online, mas pode ser ovos virtuais aí. Então, quantas vezes dentro do nosso sistema familiar a gente quer salvar as pessoas, né, achando que nós podemos. Hoje facilitei 2 constelações,
né, onde as pessoas, quando crianças, achavam que podiam salvar os pais. E isso vira uma verdade tão grande lá, e era tão interessante quando parecia que as crianças, nas duas constelações, né, uma menos, né, outra mais, mas parecia que elas estavam numa janela realmente espiando aquilo que aconteceu lá atrás, né, que prejudicou a vida profissional delas. Interessante eu falando aqui de profissão, né? Então, parece que essa necessidade de se destacar, de ser respeitado, tem muito a ver com esta forma que nós lidamos com o nosso sistema familiar, né? Ok? Então, de também pensar aí, né? Esse amor que sacrifica, se a gente está vivendo algo que é sacrificante, né? Que dói, e muitas vezes é um sacrifício lá no inconsciente. Por exemplo, eu conheço pessoas que amam demais os seus pais, demais, 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 demais. Deixaram de responder propostas boas em outros países, em outras cidades, para não deixar os pais. Isto, o que parece ser lindo e amoroso, causa uma dor e um peso grande, porque a evolução necessária para a vida dessa pessoa não foi concluída. Né? Os descendentes dessa pessoa vão ter de fazer por ele o que ele não fez. Né? E talvez lá em outra época seja mais fácil para os filhos, mas talvez seja pesado também. Talvez algum dos filhos queiram ter a lealdade para com esse pai, para essa pessoa hoje, né? Não, pai, vou fazer como você, ficarei cuidando de você. E aí a vida vai ficando truncada e pesada, muito pesada, né? Então, a gente atentar, né, a não ficar querendo salvar tudo e todos, né? Se você se salva e vira o exemplo de como pode fazer algo especial por você, você está fazendo por todos, né? Todos vão ficar felizes também de você. Todos vão ficar felizes de você fazer algo bom com a sua vida, né? E isso é ser humilde também, fazer amorosamente, né, gente? Não adianta fazer com arrogância. Essa arrogância também não vai ser lá tão legal. Bom, tem bastante coisas aqui, eu acho que eu posso continuar essa conversa ainda depois, na quinta-feira, né, falando aí dessas questões. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu vou deixar, né, uma pergunta para vocês. Como está a qualidade do relacionamento de vocês? Seja na área profissional, seja na área do trabalho. Como que vocês conseguem manter esta qualidade de relacionamento? E como que está a qualidade do seu relacionamento com o seu sistema familiar? Estão agindo com inteligência? De preferência uma inteligência sistêmica, não aquela inteligência que a gente coloca a mãe num quadrado, o pai no outro, o filho no outro, o irmão no outro, né? Ou, né, o chefe enquadrado num lugar, os amigos em outro, né, cheio de julgamentos, críticas e defensividades. Precisa... Oi, Rafa, Chuchu, estou terminando aqui. Legal vocês aqui. Então, às vezes, quantas caixinhas a gente vai colocando as pessoas e não interliga e não percebe que é aqui em nós que está, né? É em nós que está essa questão, né? É aqui que precisa começar essa inteligência sistêmica para que possamos ter uma postura sistêmica onde a gente percebe que está tudo interligado. É uma rede, né? E hoje nós falamos muito disso, né? Aqui na internet, rede de apoio nessa pandemia, rede de apoio emocional, nós estamos conectados, né? E muitos ao nosso entorno estão conectados ou com a nossa inteligência sistêmica ou com a nossa dificuldade sistêmica. E quando as pessoas estão ligadas à nossa dificuldade sistêmica, nos provocam e nos dão raiva, a gente quer excluir essa pessoa da nossa vida e, na verdade, talvez seja a pessoa que mais esteja contribuindo, mais mostrando essa verdade sistêmica que a gente não quer olhar. Então, pode ser que nas relações estão as nossas percepções para soluções, né? Então, vamos olhar com mais amor para aquelas pessoas que a gente tem vontade de excluir,
para quem sabe a gente tem a percepção do que nós precisamos evoluir em nós. Tá? Fica a dica, quinta-feira que vem estarei aqui às 17 horas, continuando esse papo, esse monólogo, né? Mas eu queria saber se para vocês que estão aqui, se está fazendo sentido eu falar dessa forma, né? Aceito dicas de assuntos relacionados aí à constelação sistêmica, família, relacionamentos, profissão. Eu tenho feito os workshops, o meu próximo workshop, que é participação gratuita, sempre tem constelações, eu conheço pessoas que falam, Sheila, eu nunca constelei, mas só de participar do seu sistema já modifiquei a maneira de me relacionar com as pessoas lá em casa, né? Já consegui, eu tinha uma ansiedade perene, agora parece que ela está diminuindo. Então, no dia 13 de setembro, estarei aqui com vocês, facilitando. Dia 13? Ó, deixa eu dar uma confirmadinha aqui. Peraí. Eu vou fazer um curso na segunda-feira. Só um minuto. Eu não quero falar bobeira. Isso mesmo, dia 13 às 19 horas no Zoom, tá? Que legal, Selma, está assim, linkada aí, tá assim, né? Linkada à ancestralidade, que legal. Obrigada, Érica, está amando. Tá, Selma, falar de financeiro, pode deixar. Legal. Eu vou falar de financeiro no meu workshop, no dia 13, tá? Vou falar desse sucesso financeiro aí das pessoas. E, como eu disse, né, matrículas abertas para extensão universitária de uma forma mais flexível, mas continuando sendo muito profunda, né, fazendo jus aí a todos os ensinamentos do Bert Helling, um curso de extensão oferecendo muito, facilitando muitas constelações para as pessoas se irem percebendo e percebendo essa rede, né, de apoio que nós temos dentro da nossa família e valorizando tudo isso. E também podendo ter esse desenvolvimento que a gente merece, né? As constelações, o curso. Quem não deseja ser constelador tem como fazer o curso. Você viu os bonequinhos da ancestralidade no último post. Que legal! Então, foi uma constelação vivenciada hoje. Foi linda, linda, linda. E também, né, nesse curso, as pessoas falam, mas eu não quero ser constelador. Venha conhecer essa inteligência sistêmica, venha vivenciar, venha sentir na pele, né, o que esse universo dessa atualidade que precisa ser tão rápida, tão inteligente, né, venha se dê esse presente, né, de poder olhar para você de dentro para fora, olhar para o sistema de dentro para fora. É isso que tem acontecido. Se vocês conhecerem alguém que tem essa vontade, né, de fazer um desenvolvimento pessoal através das constelações, se vocês conhecem alguém que queira ser constelador, né, e ser respeitado nessa jornada, ser acompanhado, ter uma coaching, né, que vai no passo a passo, pedagogicamente, ensinando como facilitar a constelação, venha para o curso de extensão universitária em constelação familiar sistêmica do Instituto Sheila Querido, e ainda você vai sair gabaritado com um certificado que é reconhecido pelo MEC. Né? Isso não é em qualquer lugar que tem, tá bom? Entre em contato comigo no direct, colocar Sheila Querido, tem meu site, tem meus telefones, meus contatos, será um prazer falar com vocês de uma forma sem compromisso, mas de explicar. Venha fazer parte dessa turma 10, essa turma 10 que tem tudo aí para deslanchar e alavancar a vida para algo melhor. Eu agradeço a presença de vocês que estiveram aqui nesse horário de pico. E quem não pôde, pode acompanhar no IGTV. E quinta-feira estarei aqui com vocês. Super abraço, super beijo. Tenho o maior prazer de poder comunicar um pouco desse universo que já me fez tão bem e fez bem a tantas pessoas. Super beijo. Vou abrir a sala da turma 9 agora. Vamos lá para o módulo para o 7º módulo, onde a gente fala de vida e morte e propósito de vida. Super beijo. Até mais.